Olá, mulher de Deus, olá, povo de Deus, bom dia, bom dia. Já estamos aqui disponível para estar orando junto com você, adorando. Eu já entrei nessa atmosfera já de adoração, de busca incansável pela presença do Pai, pela presença do Espírito Santo, uma busca desesperadora pela unção, a unção do Senhor, que dependemos dela para viver. É a presença de Deus que faz a diferença. E hoje estamos aqui para buscar justamente isso. Estamos aqui todos os dias orando, buscando justamente isso, a providência do céu para a nossa vida. Porque uma coisa que eu sempre falo, não é o tanto que você trabalha, não é o tanto que você desespera, é o tanto que você ora que vai contar o seu sucesso na sua vida, na sua saúde, na sua casa, no seu trabalho. É isso que vai contar. E todos os dias estamos aqui orando e, como de costume, usando uma palavra para dar base na nossa fé, uma palavra para ser motivo para meditar ao longo do dia e acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer romper, para fazer fluir, para passar, fazer transbordar, transpor, recomeçar, refazer, ressignificar. Ele é responsável por tudo isso, ele pode tudo isso e ele quer. Já está disponível hoje nos depósitos divinos tudo o que você precisa. Então, vamos combater como bons combatentes de oração. Hoje eu quero aproveitar e falar com você sobre a libertação sobrenatural de Pedro quando Pedro estava na prisão. Esse é um poder libertador. Esse é o exemplo de um poder libertador em resposta de uma oração. É a libertação de Pedro na prisão. Você lembra quando o rei Herodes ele tinha mandado matar Tiago, o irmão de João, que agradou os judeus? Herodes ele tinha prendido o apóstolo Pedro com a intenção de matá-lo também no dia seguinte. Era a semana da Páscoa, a semana santa dos judeus. Pedro devia ficar preso até que completasse a semana da Páscoa e depois ele seria executado. A semana da Páscoa estava quase terminando. Era a última noite. Na manhã seguinte, Pedro seria decapitado. A igreja sabia que a situação de Pedro não estava favorável. Ele estava em um calabouço, numa fortaleza, digamos que impenetrável, guardado por 16 soldados ligados, cada um ao seu pulso, enquanto Pedro dormia. Quando os cristãos de Jerusalém eles ouviram falar que Pedro estava na prisão, não tiveram uma reunião para planejar a sua fuga. Eles não fizeram uma petição, não saíram na rua exigindo a libertação de Pedro. Muito pelo contrário, eles oravam. Aqui em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Na noite da sua resposta, da sua execução, Pedro estava dormindo, ligado por correntes aos soldados que dormiam ao lado dele. E nesse meio tempo, do outro lado da cidade, os cristãos estavam orando, empreendendo uma guerra nas regiões celestiais a favor de Pedro. Eu não acredito que eles estivessem sentados calmamente diante de uma notícia dessa, ou orando de forma passiva. Pedro estava prestes a enfrentar uma possível execução na manhã seguinte. Eles estavam de modo ardente e sincero, clamando a Deus a sua intervenção na libertação de Pedro. E eu creio que eles estavam ficando violentos na oração. Jesus, ele disse o seguinte, no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, Jesus disse assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus pelas forças que se apoderam deles. Em Atos 12, o Pai ouviu a oração e respondeu, enviando um anjo para libertar Pedro da prisão. Assim diz: de repente, uma luz gloriosa no céu resplandeceu daquela prisão escura. O anjo tocou Pedro de lado, despertou e disse: levanta-te depressa. E instantaneamente as cadeias de Pedro caíram nas mãos, as cadeias caíram das mãos e dos pés, e ele se levantou. E o anjo disse: cinge as tuas sandálias. Cinge, e Pedro obedeceu. E o anjo disse: lança nas tuas costas a tua capa e me segue. Pedro pensou que estava tendo uma visão, mas apressou-se fazendo o que o anjo mandou fazer.
e os soldados, claro, estavam dormindo. Pedro continuou a andar, passando despercebido pela primeira equipe da guarda, passou pela segunda equipe da guarda, chegaram até as portas de ferro que dava para a cidade. E quando Pedro e o anjo estavam ali em pé, Deus estendeu a mão para baixo e a porta abriu. Pedro nem precisou de uma chave para abrir essa porta. Ele não precisou, Deus fez com que ela se abrisse diante dos olhos dele, e ainda por cima acompanhado por um anjo. Pedro passou pela porta para a rua como um homem livre, liberto pela mão de Deus Todo-Poderoso, em resposta da oração da igreja. E quando Pedro estava a salvo, o anjo deixou de repente, e ele tornou a si e percebeu que não estava sonhando. Aqui em Atos 12:11 diz que ele diz assim, ó: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo isso que o povo judeu esperava. Eu posso até imaginar Pedro correndo pelas ruas para a casa de Marcos, onde a igreja estava reunida, para orar com ele. Ele bateu na porta como fosse uma menina. Uma serva, ela correu para a porta quando Pedro falou. E ela reconheceu imediatamente a voz de Pedro. E ela ficou tão entusiasmada que correu de volta para contar ao invés de abrir a porta. Pedro está à porta, ela exclamava. E as pessoas não creram e disseram: Rode, você está fora de juízo. E Rode disse: não estou maluca, eu disse que Pedro reconhecia a voz dele. Quando ela continuou a insistir que era ele, eles disseram: deve ser um anjo. Pedro continuou a bater na porta, até que finalmente a porta abriu, e perceberam com espanto que era realmente Pedro. Essa é, de fato, a oração fervorosa, intensa e agonizante de uma igreja. As orações que a igreja fez naquela noite, elas foram capazes de mover a mão de Deus para libertar Pedro das mãos de Herodes. Não foram orações comuns que a gente faz dia a dia, mas a igreja fazia contínua oração por ele. As orações que a igreja fez resultaram na libertação de Pedro. Essa oração foi intensa, era incandescente, era como se fosse brasas vivas. Os crentes não estavam indo por impulso, estavam derramando com intensidade as suas almas em favor de Pedro. Essa palavra intensidade é a mesma palavra que foi usada para descrever a oração de Jesus lá no Getsemane. Lá em Lucas 22:44 diz que, posto em agonia, oravam intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue. A palavra mais intensamente significa de modo mais alongado, o que descreve a alma de Cristo sendo alongada em uma oração intensa com favor agonizante. A palavra agonia é traduzida, que é a raiz traduzida de combater junto. No Getsemane, Jesus estava batalhando, combatendo com todas as fibras do seu ser em oração intensa e agonizante. E esse tipo de oração intensa, com fervor, que alcança os ouvidos de Deus, é essa oração que comove Deus e que ele responde. Um outro exemplo de oração está lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 30, quando o apóstolo Paulo estava estando com os crentes, ele rogava para que os irmãos orassem. Ele diz: rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas nossas orações a mim, a Deus. Paulo diz: combatais comigo, que nesse versículo agoniza, é o mesmo que dizer agonize-se junto comigo, significa contender, ou combater, ou lutar, ou batalhar. Todas essas palavras descrevem um nível grande de intensidade. Em uma versão amplificada diz: para unir-se vós a mim na mesma batalha de oração. Paulo disse: combata, contenda, trabalhe, luta, que o poder das orações de vocês vão abalar cadeias, vão abalar nações, vão abalar um povo, vai abalar a sua casa. A sua oração, feita com fé, como um combatente, vai mover muralhas, vai transformar todo o jugo de escravidão, vai converter as trevas em luz. Então, nessa manhã, o que nos resta diante dessa palavra, senão clamar, adorar? Mas eu quero te falar que após você terminar essa oração, que você leve isso para o seu dia, que você milite o dia inteiro no mundo espiritual, que você guerreie
o dia inteiro na oração, enquanto você faz as suas atividades, você convoque o Pai, convoque o Espírito Santo para guerrear com você, convide ele para fazer o trabalho árduo que você tem que fazer hoje, para fazer junto com você, que o Pai ele já está disponível, ele já está com os braços abertos para estender as mãos para você, para vir ao seu encontro. Então, já vamos entrar nessa atmosfera já de oração, de adoração. Doce Espírito Santo, nós te convidamos nesse dia de hoje, para que tu venha habitar, para que tu venha fazer fluir, para que tu venha adentrar os nossos corações, para que tu venha percorrer na nossa mente, desperte o nosso lado criativo, desperte o nosso lado produtivo, Pai, na nossa mente, nos dá ideia que resulte, Senhor, na mudança de vida, não só nossa, mas das pessoas ao nosso redor, que desperte o nosso senso criativo para produzir algo que glorifique o teu santo nome, para produzir, Senhor, algo que traga o teu reino para essa terra, que traga o teu reino para dentro das casas das pessoas, para que traga o teu reino para lugares, Senhor, que estão tomados pela escuridão, pelas trevas, Senhor, que traga o teu reino para hospitais, para manicômios, para orfanatos, Senhor, para que venha o teu reino verdadeiramente, porque eu já começo a sentir fluir o teu rio nesse lugar. Os rios de Deus, ele já começa a passar aqui, já começa a passar na nossa vida, já começa a passar na nossa mente. Venha, Espírito Santo, visita cada canto do nosso coração com aquele saco de lixo para tirar tudo que não nos impede de fluir, tudo que não santifica e não glorifica o teu santo nome. Tu tem liberdade para moldar o nosso caráter, tu tem liberdade para transformar, Senhor, a nossa vida, para nos fazer novo, Senhor, para nos fazer triunfante em glória. Senhor, acabamos de meditar na tua poderosa palavra que diz que Pedro foi poderosamente livre da prisão através da oração dos santos. Então nós unimos a nossa fé, Senhor, a fé de todas as pessoas que oram nesse momento no mundo. Nós levantamos um clamor como intercessores de um povo, como aconteceu no livro de Esté, onde todo um povo ia ser subjugado. Nós colocamos na tua presença todos os intercessores da terra que oram nesse momento. Nós unimos a nossa voz em oração para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, para que nós possamos ter a nossa vida transformada de glória em glória, porque a tua graça, Senhor, o teu poder que nós opera muda o nosso caráter. Senhor, formoseia o nosso rosto, formoseia a nossa aparência, Senhor, que tenhamos uma aparência, Senhor, que lembre, Senhor, a tua bondade, a tua graça, o teu mover sobre as nossas vidas. Senhor, renova as nossas células, renova, Senhor, a nossa saúde, o nosso sangue, faz circular uma gota do teu sangue no nosso sangue, limpa, Senhor, de nós toda enfermidade. Se tem alguém aqui, Senhor, que ouve essa oração junto comigo, Senhor, que tem uma enfermidade no corpo físico, Pai, que tu é o bálsamo que cura agora, vai passando agora, Senhor, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, vai passando agora, limpa e cura, e transforma, e restaura, e faz novo, e revigora, passa uma gota do teu sangue, Senhor, na enfermidade de todas as pessoas que estão enfermas ouvindo esse áudio, Senhor. Talvez não é uma enfermidade física, mas é no coração. Ela tem um coração doente, tem um coração triste, um coração amargurado, um coração desesperançado, um coração, Senhor, duvidoso, um coração sem esperança, um coração sem fé, um coração medroso. Limpa, Senhor, transforma num coração triunfante, num coração, Senhor, que crê no amanhã melhor, que crê que de fato e verdade tu és o Deus poderoso soberano, Senhor, para transformar, que sejamos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu poder que nós opera, sejamos totalmente dependentes de Ti, como uma criança, Senhor, que tem plena convicção que o Pai é o provedor de tudo e que vai enviar a providência necessária, porque Tu já preparou tudo, já está tudo preparado para esse dia, já está tudo preparado na eternidade, onde nos encontraremos nos ares, Pai, e adeitaremos o céu contigo. Nos limpa as nossas vestes, Senhor, para que nós possamos viver esse momento tão triunfante, tão maravilhoso, Senhor, de se encontrar contigo nos ares. Nos prepara, Senhor, para um dia de glória, para reinar contigo, para habitar contigo no céu de glória. Senhor, tira de nós, Senhor, o desejo por esse mundo. Tira de nós, Pai, o amor por esse mundo, a admiração, a veneração, a curiosidade, o despertar pelas coisas do mundo.
Tira de nós, Senhor, tudo que nos prende ao entretenimento, Senhor, ao engano, Senhor, aos tronos, os falsos altares que são colocados diante de Ti, diante de nós todos os dias. Pai, a Tua palavra diz que todos os dias é colocado a bênção e a maldição diante de nós, que nós possamos escolher o caminho da bênção. Recalcula a nossa rota, Pai, para que possamos escolher o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho, Senhor, que nos leva a Ti, a intimidade contigo, a caminhar contigo todos os dias. Nos fortalece, Pai. Fortalece, quebra cadeias de prisão. Se tem alguma mulher que ora nesse momento, algum homem que ora nesse momento junto comigo, Senhor, que está com algum cadeado, Senhor, prendendo alguma área da sua vida, que Tu quebre agora, Pai. Nós oramos de forma intensa nessa manhã, que Tu venha quebrar cadeados na vida financeira. Na vida financeira do Teu filho seja repreendido todo devorador dos Teus filhos, todo migrador, todo cortador, tudo aquilo que impede de fluir, de romper, de prosperar, de conquistar, de habitar, que seja quebrado e amarrado agora em nome de Jesus, na autoridade do Teu santo nome, Pai. Que Tu venha quebrar na vida sentimental aqueles que não conseguem ser felizes, que não conseguem sorrir, que não conseguem se relacionar. Quebra hoje, envia, Senhor Jesus, socorro pro Teu povo. Envia, Senhor, companhia. Envia, Pai, socorro, porque Tu és o nosso noivo amado. Então prepara, Senhor Jesus, algo, Senhor Jesus, que venha alegrar o coração dos Teus filhos nesse dia. Eu profetizo nesse dia, nessa manhã, providência do alto. Eu profetizo nessa manhã recursos sobrenaturais do céu. Eu profetizo portas abertas, como foi aberta aqui na vida de Pedro, aonde as prisões se quebraram, aonde, Senhor, aquelas pessoas que puxam para trás, ele foi poderosamente liberto. Senhor, nos liberta de pessoas que nos puxam para trás, que nos prende, que nos impede de fluir. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor Jesus, tudo, Senhor, no nosso caminho que impede de fluir, de romper, de avançar. Limpa, nos liberta de pessoas, Senhor, que nos acorrenta. Nos liberta, Senhor, de palavras que foram lançadas no passado. Nos liberta, Senhor Jesus, de maldições hereditárias, Senhor, que vem de antepassado, de família, de palavras lançadas, de pecados cometidos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa nessa manhã. Nós clamamos a Ti nessa manhã e queremos seguir clamando ao longo do dia, Te adorando, Senhor, e declarando que Tu és santo, que Tu és bom, que Tu és verdadeiro e a Tua bondade dura para sempre.